Então, boa noite a todos. Estamos aqui para a segunda reunião da PEC do ano de 2021, com novidades aí. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, o doutor Bruno, para ele dar as boas-vindas. Boa noite, gente. Muita felicidade. A gente está dando continuidade à PEC, né? Um projeto tão importante que começou nas duas últimas gestões e que cada vez tem crescido mais. E é com grande orgulho, né, que um trabalho que começou como se fosse uma sementinha há duas gestões, na gestão da doutora Sinara, dessa vez conseguiu, pela primeira vez, unir o estado de Minas Gerais, todas as residências que a gente tem em coloproctologia, tanto as credenciadas pelo MEC, quanto as credenciadas pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e isso é muito bom, né? A gente quer que a nossa sociedade represente realmente Minas Gerais, e eu acho que começando pelo ensino, a gente consegue estimular cada vez mais o nosso crescimento. Então, eu queria que todo mundo aproveitasse a reunião. Depois, a reunião fica gravada, como sempre, então é importante para poder a gente aprender sempre, e quem não puder assistir agora pode assistir depois. E contem com a gente para sempre ter projeto novo aí e a gente continuar melhorando. Um abraço e boa reunião para todo mundo. Então, a proposta desse primeiro semestre da PEC foi como eu faço. E hoje o serviço responsável é o IPSENG e vai falar para a gente como eu faço colonoscopia. O doutor Alan César Faria Araújo, residente do segundo ano de coloproctologia do IPSENG, vai começar apresentando o caso e logo a seguir o doutor Marco Antônio Miranda vai apresentar o tema. Eu já vou apresentar o doutor Marco Antônio, que um em seguida do outro já pode entrar sem eu ter que interromper. Dr. Marco Antônio é membro da Sociedade Mineira de Coloproctologia e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é preceptor dos programas de residência médica de cirurgia geral e oncológica do Hospital Luxemburgo e de coloproctologia dos hospitais Felício Roxo e do IPSENG. A palavra é de vocês. Boa noite, então, a todos. Conforme já introduzido pela Kant, meu nome é Alan Araújo. Hoje vamos apresentar um caso clínico dentro desse contexto do como eu faço colonoscopia. O cirurgião responsável pelo caso foi o Dr. Marco Antônio, que vai falar a seguir, e a coordenação do nosso serviço de proctologia lá no IPSENG é da doutora Sinara Leite, que ao final também vai falar. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Então vamos lá. O nosso caso começa com a avaliação inicial do paciente. Ele chegou depois de já ter passado por algumas consultas com outros profissionais em outros serviços. Então, pensando do ponto de vista epidemiológico, né? Essa é um paciente do sexo masculino, que tem 84 anos, foi atendido a primeira vez com a gente em setembro de 2019, então já tem um ano e meio já. A queixa principal dele nessa primeira consulta conosco é que ele havia feito um exame de sangue oculto nas fezes, que veio positivo, e também tinha identificado um pólipo no reto. Pensando em história médica prévia desse paciente, ele não tinha nenhuma doença e nem usava nenhum medicamento, apesar de 84 anos. Já havia operado cirurgia ortopédica, oftalmológica e também uma hemorroidectomia, não fazia uso de bebida, nem cigarro e nem tinha nenhuma alergia importante. Pensando em história familiar, não havia ninguém na família dele com história de câncer coloretal, mas ele tinha um irmão com câncer de esôfago e uma irmã com câncer de origem indeterminada. No exame físico inicial desse paciente, a ictoscopia, o exame físico global dele não tinha nenhuma alteração. Do ponto de vista do exame físico proctológico, né, a ictoscopia anal não tinha nenhuma alteração. No toque retal, um esfíncter habitual, e foi palpado uma lesão vegetante que estava ali a aproximadamente 6 centímetros da borda anal e que aparentemente não estava aderida a planos profundos. Foi feita, então, né, na própria consulta, a retrosigmoidoscopia rígida e que foi inconclusiva por causa de fezes líquidas na ampola retal. Ele já trouxe para a gente uma propedêutica, né? Então, ele já trouxe uma colonoscopia que ele havia feito 3 meses antes, em junho de 2019. A indicação pela qual foi solicitada a colonoscopia foi por causa desse sangue oculto positivo. O preparo foi relatado como inadequado no cólon direito e foi avaliado somente até o ângulo hepático com essa justificativa de que no cólon direito o preparo não permitia o exame. Como achados desse exame, foi visto diverticulose, e aí que, entre aspas, exatamente como está no laudo, no reto, a 5 centímetros da margem anal, a presença de uma lesão ulcerada, lateral esquerda, endoscopicamente neoplásica. E aqui estão as fotos do exame, né, conforme vieram.
elas estão um pouco borradas, mas a própria foto impressa já estava assim, então não foi nada da digitalização, não. A gente pode ver aqui na região do reto, né, o que provavelmente ele caracterizou como essa lesão, né, e que veio impressa aqui para a gente. A biópsia dessa lesão, né, que foi realizada, veio como um pólipo adenomatoso tubular com displasia de baixo e de alto grau. Então, a gente considerou como displasia de alto grau. Ele já chegou também na primeira consulta com uma ecocolonoscopia, que foi feita alguns dias antes da consulta, em setembro de 2019. Então, na parte endoscópica do exame, foi vista essa mesma lesão, né, no reto médio inferior, na mesma posição, que distava ali da borda anal interna 1,5 cm. Os vidros dela eram regulares, homogêneos e não viram nenhum vaso penetrante de submucosa dilatado. E na parte da ecográfica do exame, né, que foi colocada sobre essa lesão, viu que a lesão possuía 46 milímetros no eixo transversal, 8 centímetros no eixo longitudinal, e a submucosa muscular própria e serosa não haviam nenhuma alteração, estavam com ecogenicidade habituais. E também não foi visto nenhum linfonodo durante esse exame, né? Ou seja, seria uma lesão realmente restrita à mucosa. Como conclusão, a pessoa laudou como grande adenoma de reto inferior, sem limitações ecográficas ao tratamento endoscópico, considerando, né, o grau de profundidade. Ele já chegou também com alguns exames de imagem, então, uma tomografia de tórax que não trazia nada específico, só achados inespecíficos. Uma tomografia de abdômen e pelve também com achado inespecífico, um pequeno cisto, né, no fígado, sem mais nada, e foi visto também essa lesão vegetante do reto distal. E uma ressonância de pelve, que viu a mesma formação vegetante. Eles mediram 5,2 centímetros em relação ao esfíncter externo, não viram invasão de tecido gorduroso do meso ou da muscular própria, e pequenos linfonodos. Eles não laudam, no laudo da ressonância, qual que é o grau de invasão da parede, mas nós temos, a princípio, o ultrassom, que foi muito bem descrito e que ficou restrito à mucosa. Como exames laboratoriais, a hemoglobina dele era de 13 e um CEA de 1,2. Então, isso foi tudo já avaliado na primeira consulta, o paciente já chegou com isso, e nesse momento optou-se, né, por fazer uma nova colonoscopia. Outra coisa que foi considerada foi a realização de um TEL para ressecção local da lesão, mas considerando a potencial ressecção endoscópica, né, e o fato da colonoscopia anterior não ter sido completa por uma questão de preparo intestinal, optou-se por fazer uma nova colonoscopia que foi feita no próprio Hospital Ipsenc. Então, essa coluna foi feita em novembro de 2019 e ela chegou até o SECO e teve um bom preparo intestinal. Os achados que nós tivemos foi que no cólon ascendente proximal foi vista uma LST granular mista de 25 milímetros, que não havia sido vista anteriormente. Próximo ao ângulo hepático, viu-se uma lesão exofítica, volumosa e endoscopicamente neoplásica, e foi realizada a tatuagem desse local e biópsias. O reto médio baixo foi vista a mesma lesão, né, que nós já havíamos tido conhecimento, de padrão granular misto. Então, com todas as informações já em mão, fez-se a mucosectomia, né, dessa lesão, elevando a lesão consalina e usando técnica de piecemeal. A escala de ressecção ficou ok, sem sinais nenhum de complicação imediata. O anátomo patológico das lesões, né, inicialmente aquela do ângulo hepático, que era endoscopicamente neoplásica, veio como adenocarcinoma. E da lesão do reto, né, que foi ressecada por mucosectomia, piecemeal, veio como adenoma tubulo-viloso com displasia de baixo grau. A partir desses dados, né, então, com esse achado de adenocarcinoma, que não era sabido anteriormente, optou-se por fazer a conduta cirúrgica. Então, em fevereiro do ano passado, ele fez uma colectomia direita estendida, videolaparoscópica, que foi um ato sem nenhuma intercorrência, e o paciente ficou poucos dias internado e teve alta sem nenhum problema. Depois disso, o anátomo da peça, né, da cirurgia, viu que era um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Do ponto de vista de grau de invasão da parede, era um PT2, N0, com todas as características de bom prognóstico, né? Então, não havia invasão perineural, nem angiolinfática, as bordas e margens todas livres e 13 linfonodos identificados, com nenhum deles acometido. A partir disso, ele foi para o segmento pós-operatório, né, dessa colectomia direita estendida. Do ponto de vista da equipe da oncologia, né, lá do hospital que acompanhou, não indicou adjuvância, considerando os dados do anátomo patológico, e fez um segmento com CEA, que ele faz desde então, e o maior valor que ele teve foi 1,57, então sempre valores baixos. Do ponto de vista de exames de imagem, ele fez ultrassom e raio-x. Do ponto de vista de ultrassom, que ele fez tem pouco mais de um mês, não tem nenhuma alteração.
Do nosso ponto de vista da proctologia, além do segmento do adenocarcinoma de cólon direito, né, nós ficamos também preocupados com o segmento dessa lesão do reto, né, que foi ressecada por mucosectomia. Então, para o nosso segmento, né, a gente repetiu a colonoscopia em agosto do ano passado, que foi uma colono com boas condições de preparo, anastomose bem configurada e diverticulose. Além disso, vimos também, né, o local da ressecção anterior da lesão do reto, que antes media 8 por 4 centímetros, e agora se tornou uma lesão de 40 milímetros, que foi submetida a uma nova mucosectomia. Então, aqui temos as fotos da colonoscopia, a gente pode ver a anastomose muito bem configurada e sem nenhum problema, e a gente vê aqui também, né, essa LST residual no reto, que foi feita uma nova mucosectomia sem nenhuma intercorrência. Depois disso, nós já avaliamos o paciente no nosso ambulatório e, a princípio, pelo toque e exame local, não notamos nada, mas estamos esperando a onda roxa passar para repetir a colonoscopia dele. Então, a princípio, sem sinais de recidiva. Como conclusões desse caso clínico, que apesar de não ser nada muito raro e nem muito específico, né, ele traz alguns ensinamentos para a gente. O primeiro deles seria que a gente tem que buscar sempre obter uma colonoscopia completa, né, seja no pré-operatório ou no pós-operatório, né, no caso de lesões obstrutivas que não permitam, né, a passagem do aparelho. Nesse caso, que permitia a obtenção da colono completa no pré-operatório mudou completamente a ordem do manejo, né, desse paciente. Se potencialmente a gente tivesse levado ele direto, por exemplo, para o TEL, provavelmente essa lesão demoraria bem mais a ser identificada, né, essa lesão do cólon direito. A segunda conclusão que nós temos é que, se o preparo está inadequado, vale a pena repetir o exame. Dá para ver que o exame anterior foi até o ângulo hepático e não tinha visto essa lesão que estava justamente ali. Então, talvez não foi vista por uma questão de preparo também, né, não só por não ter avaliado o local. Como terceira conclusão, é importante, né, quando a gente identifica uma lesão, e principalmente uma lesão grande, que pode ter consequências para o paciente, fazer uma avaliação adequada, que no caso desse paciente ele já chegou com uma propedêutica bem completa, mas que a gente sabe que nem sempre vai acontecer e que é nosso papel como especialista fazê-lo, né? Por último, como quarta conclusão, a gente tem que buscar o segmento para avaliar as recidivas, né? Então, conforme vimos, apesar da lesão ter sido ressecada, ela retornou em tamanho menor e fizemos uma nova ressecção, né? Que foi também muito bem indicada e aparentemente está tudo ok. E aí, como conclusão final, a colono é a pedra angular, né, no manejo do câncer coloretal, seja do ponto de vista diagnóstico, né, no início do acompanhamento, seja para terapêutica, assim como foi o caso desse caso clínico, né, com a mucosectomia, e seja também para o segmento pós-op, quando a gente pensa em encontrar recidivas e realmente acompanhar o nosso paciente no pós-operatório. Para mim foi um prazer poder estar aqui com vocês, agradeço a todos e deixo a palavra agora com o Marco Antônio, que tem uma aula que certamente vai acrescentar muito a todos nós. Muito obrigado. Seu microfone ainda está desligado, Marco. Acabei de ligar. Estão ouvindo? Ouvindo, não? Sim, normal. Só um minutinho que eu estou localizando a aula aqui. Compartilhamento tá bom, não? Tá. Tela grande, Já está está tudo na certinho. aula? Certinho. Então, tá bom. Boa noite para todo mundo. Antes de tudo, eu queria
parabenizar a todos os envolvidos por esse sucesso que tem sido a PEC, né? É uma forma muito interessante, muito inteligente de conseguir acumular experiências, né? Trazer todas as equipes formadoras de profissionais da proctologia juntos, no mesmo objetivo, numa mesma sala, né? Então, acho que foi uma iniciativa espetacular e o resultado tem sido igualmente espetacular. Agradecer muito a meu convite, o convite para eu apresentar essa aula, e a proposta é que eu fizesse uma aula com o tema colonoscopia, como eu faço. Estou representando o Hospital do Ipseng e vou falar um breve histórico da colonoscopia. A situação, o recurso começou na Era Antiga com os espéculos primitivos. Em 1805, houve a ideia de fazer um espéculo transiluminado. Em 1903, na Alemanha, foi criado o retigmodoscópio, que a gente usa até hoje, o mesmo modelo. E em 1960 começou a ideia de se observar porções mais proximais do intestino grosso, sendo criado um tipo de colonocâmera em 1960 no Japão. Era um aparelho flexível com uma câmera na ponta, era introduzido por radioscopia e as imagens iam sendo tiradas como fotografias mesmo. A ideia, ela evoluiu a partir do desenvolvimento das fibras ópticas. Em 1965 foi feito o primeiro protótipo de colonofibroscópio e a Olympus criou o primeiro colonoscópio que foi começado a ser comercializado em 1970. Então, a gente está falando de uma técnica que hoje faz parte da nossa prática, né? A gente, né, nós coloproctologistas, usamos a colonoscopia quase que como uma extensão do nosso exame físico, né? Tanto que a resolução do MEC coloca que é obrigatório o residente sair de um programa de residência médica com a formação completa em colonoscopia, e é um exame que tem 50 anos, né? Então, ele foi absorvido tão rapidamente na nossa prática e não foi à toa, por causa da importância que ele tem, né? Falar brevemente, não é minha ideia falar sobre técnica, mas rapidamente, né, com o desenvolvimento aí do colonoscópio, depois do vídeo colonoscópio, a gente consegue hoje ter imagens com esse padrão de qualidade. E aí a gente consegue identificar com mais facilidade toda a anatomia própria de cada segmento do intestino grosso e do reto, né? Então, a gente tem aí o reto com as características, né, os vasos mais calibrosos, mais facilmente visíveis, as válvulas de Houston, depois o cólon sigmoide, que ele é mais estreito, as austrações são mais exuberantes, e principalmente quando o paciente tem um quadro diverticular associado, essas austrações elas ficam ainda mais exuberantes, então é bem característico do cólon sigmoide. Depois o cólon esquerdo, que é um pouco mais amplo, com as austrações menos proeminentes, né? O ângulo esplênico, ocasionalmente a gente consegue ver bem a sombra esplênica, né? Quando não, a gente consegue, na maioria das vezes, identificar um ponto de angulação, né? Que a gente não tem muita dúvida onde que a gente está. Normalmente é um dos pontos de maior dificuldade na transposição do aparelho. A gente tem o cólon transverso, que também tem essa característica peculiar de ter um formato triangular no seu lume. Depois o ângulo hepático, onde a gente muitas vezes consegue identificar com facilidade a sombra hepática, né? E também a gente consegue identificar a angulação característica desse segmento, né? O cólon direito, já com a válvula iliocecal já visível, né? E o seco, com todas as características que permitem identificá-lo, o osteoapenticular e a válvula iliocecal, né? A válvula iliocecal nem sempre a gente consegue vê-la com tanta clareza, né? Mas é um ponto de referência muito importante para que a gente realmente tenha certeza de que a gente conseguiu completar a colonoscopia. As técnicas básicas, então, ao toque retal. No toque retal, muito cuidado,
para avaliação do canal anal. Ocasionalmente, a gente tem o desprazer de receber um paciente com uma clara lesão no retal, muitas vezes neoplásica, um paciente que foi submetido à colonoscopia, que o responsável pelo exame não teve essa atenção, né? Então, sempre a gente tem que aprender com esses relatos, né? Porque nisso a gente pode recuperar um paciente, pode salvar o paciente de uma condição mais grave, né? Que nem sempre é o foco inicial da condição. O aparelho sempre tem que ser progredido sob visão direta, muita atenção à reação do paciente, principalmente em momentos que a gente forma uma alça, que a gente faz uma manobra mais agressiva, né? Ficar bastante atento, porque às vezes a reação ela vai preceder alguma complicação mais grave. A insuflação de ar e a aspiração de resíduos deve ser controlada na introdução do aparelho, para que a gente não perca tempo e para que a gente evite uma dificuldade adicional durante o procedimento. A transposição do ângulo esplênico com retificação da alça sigmoide, que pode ser feito por aspiração, por compressão da fossa ilíaca esquerda, de preferência por um colega ou por um profissional que seja devidamente treinado para isso, ou então a realização de uma alça em alfa, que a gente consegue desfazer com aquela manobra clássica que tem em todos os livros, retificando, rotacionando o aparelho em sentido horário e aspirando. Muitas vezes a gente desfaz a alça e consegue progredir o aparelho, às vezes angulando a ponta dele justamente no ângulo esplênico. Seguindo a progressão do aparelho pelo cólon transverso, que normalmente não tem tanta dificuldade, exceto quando o cólon transverso ele é mais redundante, às vezes ele desce até a pelve, então aí a gente tem, às vezes, uma dificuldade de localização e de transposição, mas normalmente isso não acontece. O ângulo hepático, a transposição pode ser feita com aspiração, algumas vezes na mudança de decúbito para decúbito dorsal e a compressão, dessa vez na região epigástrica. A ideia é de retificar a região do transverso para que a gente possa retomar o comando do aparelho. A intubação secal é muito importante. Às vezes precisa de uma compressão epigástrica, também mudança de decúbito e aspiração, normalmente não precisa. A gente consegue fazer intubação secal com certa facilidade. Muita atenção, porque também não é tão raro a gente ver equívocos de localização. Então, às vezes uma colonoscopia que está localizando uma lesão ou que está localizando que o exame foi feito até determinado ponto, a gente depois vai descobrir que, na verdade, a pessoa responsável pelo exame localizou erroneamente, achou que estava no certo, mas estava em outro segmento. E a intubação ileal, que pode ser feita por visualização direta da válvula, aspiração do ar secal ou direcionamento por referência anatômica. A colonoscopia a gente usa diretamente na nossa prática clínica. A gente usa para diagnóstico e controle de doenças oncológicas, diagnóstico e acompanhamento de doenças inflamatórias intestinais, diagnóstico e tratamento de hemorragias digestivas, investigação de diarreia crônica e por vários outros motivos. Mas a grande parte dos exames que a gente vai fazer para prevenção. E a prevenção, ela já foi pensada desde o começo, né? A ideia de se observar o intestino grosso, né? Passou por essa questão da prevenção, além do diagnóstico. E em 1993, quer dizer, mais ou menos 20 anos depois do surgimento, né, do colonoscópio comercialmente disponibilizado, na New England saiu o artigo que confirmava que a colonoscopia realizada com intuito preventivo e com procedimento de polipectomia, de pólipos adenomatosos, reduziu o risco entre 76% e 90% do paciente desenvolver um câncer de intestino futuramente. Né? Um estudo antigo, comparativo com outros estudos ainda mais antigos. O mais interessante que eu achei foi o estudo da Mayo Clinic, que era baseado em diagnósticos de pólipos maiores do que 1 centímetro,
por enema baritado em pacientes que declinaram da cirurgia. Então, esse estudo ele veio para dar essa confirmação para a gente. A colonoscopia, ela pode ser utilizada na atuação do diagnóstico e principalmente na prevenção primária de um câncer de intestino através do procedimento de polipectomia. Então, trata-se de um exame de oportunidade. A gente tem a oportunidade de mudar o curso natural de uma doença que às vezes já está em andamento. Então, a gente tem que pensar em formas de melhorar a nossa qualidade, a qualidade do exame que a gente faz. Já existem os guidelines da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia, e nesses guidelines existem vários itens relacionados com a estrutura do serviço onde a gente faz o exame, da qualidade do preparo, da orientação do paciente, da questão de complicações, e também tem algumas questões que são inatas da nossa prática, e eu acho que esse seria o ponto que eu gostaria de reforçar nessa aula. O objetivo, é claro, a gente evitar o desprazer de ter um diagnóstico de um câncer coloretal de intervalo, de um paciente que a gente fez a colonoscopia e antes do prazo previsto de prevenção a gente descobre que ele desenvolveu um câncer de intestino. Fica a dúvida se é porque ele desenvolveu um câncer já de natureza mais agressiva, com uma biologia que induzia um crescimento mais rápido, ou se a gente efetivamente deixou de fazer o diagnóstico de uma lesão precursora. O conceito depende de cada estudo. Tem estudos que consideram câncer de intervalo dentro de 3 anos, dentro de 5 anos, dentro de 10 anos. Eu achei esse conceito mais interessante. É aquele câncer que é diagnosticado no período inferior ao período que foi inicialmente planejado para controle colonoscópico do paciente. Até 9% dos cânceres coloretais diagnosticados, eles podem ser caracterizados como câncer de intervalo, dependendo do conceito que você utilizar e dependendo do estudo que você estiver avaliando. Existe uma relação direta com a qualidade da colonoscopia, por um exame incompleto, por um preparo inadequado, por lesões perdidas ou ressecadas de forma incompleta. Pode também ter a questão da biologia tumoral. Bom, com relação à biologia tumoral, a gente não pode fazer muita coisa, mas com relação à qualidade do exame que a gente faz, a gente pode fazer e pode fazer muito, né? Então, a gente tem que ter atenção em algumas coisas. Por exemplo, o preparo do cólon, por mais que a gente oriente, né, a nossa obrigação é orientar um preparo adequado, mas a gente sabe que muitas vezes o paciente não vai ter condição, não vai conseguir fazer um preparo adequado, e a gente vai fazer um exame com um preparo aquém daquele que a gente queria, né? A gente tem a obrigação de descrever o que a gente fez, até onde que a gente foi, e qual foi a característica do preparo, qual foi a condição desse preparo que a gente encontrou. E aí a gente pode fazer uma avaliação apenas descritiva, mas o ideal é que a gente faça uma caracterização de acordo com algum critério já validado. O mais utilizado é o critério de Boston, né? Então, a gente tem a divisão do cólon em 3 segmentos: cólon direito, o cólon transverso e o cólon esquerdo, incluindo o sigmoide reto. E a gente caracteriza cada um dos segmentos, dando um score de 0 a 3, de acordo com a quantidade de resíduo, o aspecto do resíduo que a gente encontrar em cada um dos segmentos. A escala vai de 0 a 9, e aí o que acontece? Pacientes que têm um preparo com score de 5 ou mais, vai ter, no estudo inicial, foram observados 40%, foi observado 40% da incidência de adenomas, enquanto que pacientes que tinham uma classificação por escala de Boston menor do que 5, só 24%. Então, quer dizer, existe um impacto direto entre o preparo e entre
a detecção de lesões precursoras, né? Se não é possível fazer um exame com o preparo adequado, a gente tem, no mínimo, a obrigação de fazer uma descrição adequada para que o médico assistente possa tomar a devida conduta de repetir o exame, às vezes de modo mais precoce, às vezes de modo imediato. Outra questão que às vezes está relacionado é a questão da gente conseguir fazer o exame completo. Então, quais são os fatores que influenciam a intubação cecal, né? Os fatores, de acordo com alguns exames, a idade, o histórico de constipação e, principalmente, o preparo inadequado. Apesar de que a gente sabe na nossa prática, e nesse estudo também mostrou, que a formação de alça e algum tipo de angulação aguda foram os principais motivos de uma colonoscopia incompleta. Às vezes a gente faz a colonoscopia completa, mas com um tempo de exame maior e com uma dificuldade mais acentuada. Essa dificuldade está relacionada com uma idade maior, principalmente por uma frouxidão mesocólica que é típica de pessoas de mais idade, ou por um colo mais alongado. O sexo feminino, devido principalmente ao alongamento do colo transverso, com o posicionamento desse colo, às vezes, em posição pélvica, que forma uma angulação que é mais difícil de ser transposta. Um IMC menor do que 25, então uma pessoa com menor adiposidade intraabdominal, ela vai ter o aumento da mobilidade colônica dentro da cavidade abdominal, uma maior dificuldade na transposição do aparelho também. E uma pessoa com maior adiposidade, por uma certa fixação do colo na posição anatômica, ou às vezes por uma retração uma menor mobilidade do mesocolo em decorrência de uma maior conteúdo de gordura, esse paciente vai ter um exame um pouco mais facilitado. O preparo inadequado também, e cirurgias prévias de diverticulose não se mostraram estatisticamente relacionados com uma maior dificuldade. O tempo de retirada do aparelho, inicialmente em 2002, foi proposto um tempo de 6 a 10 minutos, como adequado para que seja feita uma avaliação mais completa do intestino grosso, e num estudo de 2006, essa relação entre tempo de retirada do aparelho e aumento da taxa de detecção de adenomas, ela foi comprovada. Então, a gente teve que profissionais que apresentavam um tempo de retirada de aparelho maior ou igual a 6 minutos, apresentaram uma taxa maior do que o dobro de detecção de adenomas do que aqueles médicos que tinham um tempo de retirada do aparelho menor do que 6 minutos. Então, foi uma dedução que se comprovou através de um estudo de 2006. E essa relação também se mostra na correlação ao número de adenomas por paciente, a detecção de neoplasia avançada e a detecção de câncer. A taxa de detecção de adenoma talvez um dos principais critérios individuais de qualidade de colonoscopia. Foi comprovado num estudo de 2010 que profissionais que têm uma taxa de detecção de adenoma menor do que 20% apresentam mais de 10 vezes de risco de apresentar futuramente algum câncer de intervalo em seus pacientes. Então, foi um estudo de 2010. Em 2014, foi feito um outro estudo com um desenho bastante interessante. Foram convocados 136 médicos, e esses médicos eles foram divididos de acordo com a taxa de detecção de adenoma individual de cada um deles, e foram divididos em 5 grupos. O grupo de menor taxa de detecção de adenoma apresentava aí profissionais que tinham uma taxa entre 7% e 19%, e os profissionais com maior taxa entre 33% e 52%. Quando a gente faz uma comparação direta entre o grupo com menor taxa e o grupo com maior taxa, a gente vê que
existe uma redução de câncer de intervalo, favorecendo o grupo de maior taxa de detecção de adenoma, de até 40% entre homens e 57% entre mulheres, 51% de redução de detecção de câncer em segmento proximal, 45% de detecção de câncer distal, câncer de intervalo avançado, 57%, e óbito por câncer, 62%. O que significa isso? Significa que, dependendo do médico que o paciente faz o exame, ele pode ter até 62% menos risco de morrer por câncer de intestino. Então, isso é um dado que impacta muito na nossa consciência e indica para a gente a necessidade de que a gente tenha que correr atrás de uma qualificação melhor, de uma realização de um exame de mais qualidade, em benefício dos nossos pacientes. O acréscimo de 1% da taxa de detecção de adenoma reduz em 3% o risco de câncer coloretal e 5% do risco de óbito por câncer. E o guideline norte-americano coloca que a taxa de detecção de adenoma ideal é maior ou igual a 25%, sendo 30% em homens ou 20% em mulheres, para aqueles médicos que eventualmente tenham um público mais direcionado, de acordo com o sexo. Lembrando que a taxa de detecção de adenoma leva em consideração exames feitos para prevenção em pessoas de risco habitual acima de 50 anos. Outra questão que a gente tem que ficar atento é a questão da lateralidade. Esse estudo mostrou o diagnóstico de adenomas numa colonoscopia índice e numa colonoscopia 4 anos depois. E foi observado que, enquanto o risco da detecção de adenoma ela reduz no cólon distal entre uma e outra colonoscopia, o risco de adenomas em cólon proximal, eles aumentam. Eles aumentam por quê? Pode ser por causa de alguma biologia que é diferente, ou então pela morfologia das lesões em cólon direito. Porque a proteção conferida pela colonoscopia para a detecção de câncer em cólon proximal, ela é menor do que a proteção que a colonoscopia fornece para o diagnóstico do câncer em colo distal. Parte disso pode ser por causa da questão molecular, que os cânceres de cólon direito eles têm uma tendência a ter maior instabilidade de microsatélite, maior deleção da proteína do gene, maior redução da produção da proteína MLH1, e isso muitas vezes leva à formação de tipos diferentes de adenomas, que são os adenomas serrilhados. Então, a gente vê um padrão mais comum de adenoma serrilhado, que a gente encontra geralmente no cólon direito, e que às vezes o diagnóstico é muito difícil, e que a gente precisa realmente ter o olho treinado, porque são lesões que facilmente vão passar desapercebidas, e os adenomas que a gente vê, geralmente do cólon esquerdo, tendem a ser adenomas mais polipóides, de diagnóstico mais fácil. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar atento. E aí a gente tem que tomar um cuidado adicional quando a gente faz a avaliação do cólon direito, lembrando que esse paciente, né, se ele tiver um tumor de cólon direito, a colonoscopia vai ser menos benéfica do que se ele tivesse um tumor de cólon esquerdo. A gente, às vezes, pode tentar fazer alguma coisa para tentar reduzir esse gap, esse intervalo. Então, foi pensado em formas de fazer a avaliação, e pensou-se na forma de fazer uma segunda avaliação através de retrovisão. Essa segunda avaliação chegou a diagnosticar até 17% de adenomas que não foram vistos na primeira visão por anterovisão, com sucesso de 92% na manobra. Mas
Um estudo subsequente mostrou que, na verdade, não é bem a retrovisão que vai causar benefício. O que vai causar um maior benefício é efetivamente uma reavaliação do cólon direito, seja por retrovisão ou seja por anterovisão, uma segunda anterovisão, levando aí a uma taxa de 10% a 7% de diagnóstico de adenomas que não foram vistos na primeira avaliação do cólon direito. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu acho que são alguns tópicos entre os vários que a gente precisa se atentar durante a nossa formação e após a nossa formação, sempre tentando, de alguma forma, melhorar a qualidade do exame que a gente faz. Colonoscopia faz parte da prática diária, né, da nossa especialidade, e a melhora da qualidade é obrigação ética do profissional, porque sempre existe algo a ser melhorado. Muito obrigado. Parabéns, doutor Alain, parabéns, doutor Marco, excelentes apresentações. Então, agora vamos passar a palavra ao serviço. Como a gente sempre faz, a gente vai seguir uma ordem alfabética. Como hoje é o serviço do IPSENG, a gente vai a partir do IPSENG, então o próximo serviço, primeiro a fala vai ser o doutor Carlos Amorim, de Pouso Alegre, depois o doutor Matheus, doutor Matheus Duarte, representando a Santa Casa, seguida a doutora Magda, do Hospital das Clínicas da UFMG, depois o doutor Emerson, do Hospital das Clínicas do Triângulo Mineiro, e, por último, a doutora Cristiane. Ao final, a gente passa a palavra para a doutora Sinara, depois da discussão. Peço que todos usem no máximo seus 5 minutos para a gente ter um tempinho para discutir, para abrir perguntas para o público. Boa noite a todos. Mas é bom demais estar aqui mais uma vez, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Quero parabenizar o doutor Alain e o doutor Marco pelas palavras. Eu achei que foram muito oportunas, né? O residente que está em formação, e nós também, a gente está em formação o tempo todo, né? Eles têm que entender que o exame, ele de fato precisa de muita dedicação. Praticamente todos os residentes que começam a fazer colonoscopia, acho que não vão ter condições de concluir a colonoscopia, né? É comum a gente ouvir isso. Mas com jeitinho eles começam a pegar o jeito. O manejo do colonoscópio é um negócio difícil da gente ensinar. Não existe um protocolo muito adequado. Então é pegando e manipulando mesmo que vai conseguir entender o movimento, né? O movimento conjugado das mãos. E essa destreza, ao longo dos anos, ela vai ficando cada vez mais fácil a gente fazer um exame de qualidade, né? O que eu falo sempre lá na residência aqui em Pouso Alegre é que tem que ter cuidado mesmo, aspirar aquele conteúdo, né? Se tiver espuma, usar uma simeticona. Então, fazer um exame com carinho, aproveitar o momento para fazer um exame cuidadoso, né? E a gente fica feliz e vê o residente feliz também quando ele vê um pólipo que a gente não viu, né? Eu fico satisfeito disso. Tinha uma lesão ali, aí você vai lá e de fato tinha, né? Então, a colonoscopia é um exame fundamental. Nós, coloproctologistas, não podemos abrir mão do direito da gente tem que ter de fazer o exame, né? Inclusive, eu acho que a gente deveria ter o direito e brigar por ele, por ser responsáveis técnicos de serviços de endoscopia, porque, eventualmente, a gente pode ficar na mão aí de outras sociedades que acabam exigindo um membro da SOBEDES para ser um responsável técnico, né? Então, é uma luta que a gente tem que ter aí para poder garantir o nosso espaço no exame endoscópico, né? A gente não pode deixar isso aí. Mas, para isso, a gente tem que ter uma qualidade boa, né? Então, o Dr. Marco falou, e é verdade, a gente tem que estar sempre há o que melhorar, isso aí é fato, né? E então é isso, eu só gostaria de tecer esses comentários e aí parabenizá-los mais uma vez pela brilhante apresentação.
Doutor Matheus, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Hoje estou representando a Santa Casa no lugar do Guilherme, que virou pai novamente, né? Então, parabéns para ele, mas agora está mais ocupado. Parabéns ao doutor Alan, doutor Marco Antônio, primeiramente pela apresentação do caso, que foi muito bem descrito e interessante, e ao Marco Antônio pela aula muito boa sobre um tema que é muito amplo, e acho que ele conseguiu assim, pegar pontos muito importantes para todos nós. Não, na verdade, o inicinho do caso teve uma falha no meu áudio. Eu queria saber se foi feita, depois na discussão, se foi feita a análise do padrão de criptas de Kudo na segunda colonoscopia, que foi feita no serviço do IPSENG, que é interessante de se fazer nessas lesões, né? E dá uma segurança a mais para a gente, ou para indicar, ou para recuar de uma ressecção, né? Eu pensando rápido e pensando devagar, né? Aplicado à colonoscopia, que é algo que a gente sempre tem que ter em mente, de ver uma lesão e estudar ela antes de sair ressecando. Acho que a aula do Marco Antônio, com relação aos princípios de qualidade, são coisas importantíssimas, né? Que nós temos que passar para os nossos residentes. Ter calma para fazer o exame é essencial, né? Isso está mais do que comprovado que uma retirada do aparelho mais lenta melhora a nossa taxa de detecção de pólipos e especialmente adenomas, que é um dos objetivos principais do exame. E também cuidado com aqueles pontos traiçoeiros do cólon, né? Em especial o cólon direito, que também foi frisado. E lembrar que para os residentes, né, é realmente uma curva de aprendizado longa, contínua, né, e também que sempre, e essa última frase do Marco Antônio foi muito boa, porque realmente para todos nós sempre temos como melhorar, o que melhorar, e por isso essa curva, esse aprendizado não para quando a residência termina, ele continua ao longo da nossa carreira e ao longo da nossa vida toda. Era isso que eu queria comentar, para ser breve e deixar mais espaço para discussão. Mais uma vez, parabéns para todos. Doutora Magda. Primeiro, eu achei que eu estava indo depois de mais um. Primeiro, agradecer ao Alan e ao Marco Antônio pela brilhante, né, apresentação e a aula brilhante. Não é surpresa de jeito nenhum, né, que isso aconteça. Inclusive, não é surpresa nenhuma para nós em todas as edições da PEC, que a gente só tem tido surpresas agradáveis com aulas maravilhosas, e é importante a gente dizer aqui, eu não tenho muita coisa para acrescentar, mas é dizer que como que o conhecimento ele está espalhado para todo mundo, ele está disponível, né? Na verdade, a palavra é disponível, e eu fiquei muito tocada com a conclusão de Marco Antônio, porque a questão ética, né? Quando ele fala que é nosso dever moral e ético fazer um exame bem feito, eu acho que isso é o que mais importante para todos nós, porque a questão do treinamento, sem dúvida nenhuma, é cerebelar, né? É repetição, repetição, repetição. A gente precisa apenas repetir, repetir, e vocês vão conseguir, todo mundo vai conseguir fazer excelente exame. Mas a questão ética, isso não é cerebelar, isso é questão que a gente traz com a gente, que a gente aprende ao longo da nossa vida, o respeito ao outro, o respeito ao exame bem feito, o respeito daquilo que você está fazendo, seu melhor, não nos deixar vencer por cansaço ou querer fazer coisas todas ao atropelo para conseguir fazer volume. Então, eu acho que, na verdade, a excelência, eu sempre falei isso, tanto com os alunos quanto com o residente, a gente deve sempre procurar a excelência, porque a mediocridade não nos cabe, e seja ela como for, seja ela na confecção de uma ostomia ou
na realização de uma colonoscopia, ou qualquer coisa que a gente fizer. Então, mais uma vez, eu quero, inclusive, parabenizar o Marco por essas palavras finais, além da aula. Eu acho que ele concluiu de maneira brilhante, né? De maneira brilhante, brilhante mesmo, e dizer ao Alan que eu sou fã número 1 dele, que eu sei o potencial que ele tem, e ele só mostra isso a cada dia. E o IPSENG é um grande serviço que mostrou para a gente isso da maneira mais tranquila possível com essa apresentação e com essa aula brilhante. E parabenizar e dizer que sejam bem-vindos todos os outros grupos que agora nós temos juntos, né, de toda Minas Gerais, e isso com certeza só vai agregar valor para todos nós, que vamos aprender a cada dia mais. É isso aí. Doutor Emerson. Boa noite a todos. Meu som está saindo bem aí? Ótimo. Tá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram para a nossa universidade, e especialmente para a residência de coloproctologia, participar desse evento tão importante. E, em termos de comentar acerca da colonoscopia, uma dúvida que surgiu durante a apresentação é que praticamente nós não fazemos mais retossigmoidoscopia rígida aqui na nossa região, principalmente do fato de acabar trabalhando com mais de 70% de margem de erro. Então, os pacientes que têm indicação de uma investigação além de uma anoscopia, a gente parte direto para a colonoscopia. É isso que eu queria dizer. Do restante, muito bem explicado, muito bem discutidas as estatísticas. Achei muito interessante. E o que eu achei mais importante foi esse entrosamento que o Triângulo Mineiro, que de certa forma abandonado pela capital, conseguimos agora chegar mais perto de vocês pela a parte online. Muito obrigado a todos. Doutora Cristiane, do Felício Roxo. Sim. Boa noite a todos. Eu hoje estou representando o Dr. Paulo Rocha, né, que é o coordenador da residência lá do Felício Roxo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, pela participação. Essa reunião ela é importantíssima, agora com a integração de todo o estado de Minas. Eu acho que isso vai acrescentar muito, vai ser muito rico, né, a troca de experiências entre nós que já participávamos e os novos integrantes, que todos sejam bem-vindos. E gostaria muito de parabenizar a aula do Alan e do Marco Antônio. Eu acho que é um tema de extrema importância e que foi abordado de uma forma muito boa e prática. A colonoscopia ela é uma extensão do nosso exame físico, né? Então, e os pacientes eles têm um estigma muito grande em relação a fazer o exame, uma expectativa muito grande. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo e esse cuidado ele vai trazer vários benefícios, né? Com a diminuição da incidência de câncer coloretal, esse pavor, eu acho que todos nós temos do câncer de intervalo. Então, a forma que a gente tem de evitar isso fazendo o exame cuidadosamente, começando desde o preparo e da avaliação desse preparo durante o exame, a descida do aparelho com calma, vendo todos os pontos e o exame cuidadoso mesmo. Mas eu acho que já foi abordado tudo que era extremamente necessário e agora a gente pode partir para a discussão. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Sinara, antes de eu te dar a palavra, deixa eu aproveitar um ganchozinho aqui da Cris no sentido do preparo. Preparo é uma coisa que angustia a gente bastante, né? E assim, dentro dos indicativos de uma boa colonoscopia está o índice de colonoscopias que são adequadamente preparados.
Então, assim, todos nós que fazemos, a gente sabe que a gente tem pacientes difíceis, que dificilmente a gente vai conseguir um preparo bom, mas, assim, isso é responsabilidade nossa. Então, assim, simplesmente colocar no laudo que o preparo não foi adequado, a gente tem que entender que isso faz parte dentro dessa responsabilidade que o Marco Antônio compartilhou aqui com a gente, nossa, de que o exame não está adequado, porque nós, às vezes, não soubemos orientar de uma forma adequada, não tivemos tempo para fazer essa explicação de uma forma adequada. Então, o preparo é responsabilidade daquele que faz o exame. A gente muitas vezes delega isso para uma secretária, para um serviço de enfermagem, mas ele é responsabilidade de quem faz o exame, né? E aí me angustia muito a questão da escala de Boston. Ela é realmente uma escala super validada, bem conceituada e tudo, vários estudos bacanas. O Marco colocou como um limite de um bom preparo 5, um valor 5, né? E eu estava até procurando aqui se era atualização da Sociedade Europeia ou da Sociedade Americana de Gastroenterologia, coloca esse valor, mas é a europeia que coloca isso de uma forma muito clara, um valor adequado de 6 para mais. Isso me incomoda muito, porque eu penso que uma colonoscopia com um Boston 6, ou seja, em todos os segmentos, eu tive aqueles grumos, ou então em um segmento eu tive fezes muito bem formadas. Então, assim, eu não acho, no meu julgamento, no meu exame, uma colonoscopia que eu faço, que eu dou um Boston 6, eu não acho que eu fiz, eu não fico satisfeito, eu não saio dali pensando que eu posso dar 10 anos para a próxima colonoscopia para aquele paciente, principalmente no colo direito. E assim, você pensar, porque o grumo a gente consegue aspirar, realmente, mas se você tem grumo só no colo direito, você gasta um tempinho a mais ali lavando. Agora, se você tem grumo em todos os segmentos, sua colonoscopia passa a ser muito longa, e aí tem a questão do compromisso que a gente assumiu com as colonoscopias seguintes, que tem o horário para começar, mas tem também o cansaço que o exame vai trazendo para a gente, e a gente tem esse limite de fadiga, né? Então, assim, eu tenho essa angústia com a escala de Boston, eu gosto muito dela, eu uso nos meus laudos, eu escrevo a escala de Boston, mas eu não fico achando que um Boston 6 é um preparo bom, não. Eu acho que o preparo que eu considero, assim, fiquei satisfeita no exame é o Boston 7 e o Boston 8. Ou Boston 7, 8 e 9. Aproveitando o gancho, Kátia, eu gosto muito de confirmar com o paciente como que ele fez o preparo, quando ele está inadequado. Se ele tomou adequadamente o preparo, se ele fez a dieta adequada, se ele entendeu o que eu tinha explicado antes, né? Porque, às vezes, mesmo a gente explicando, eles não entendem muito bem, e no segundo exame, ele vem com o preparo melhor, né? Outra questão também do preparo da questão da escala de Boston é que eu gosto de estratificar no laudo o que eu encontrei em cada segmento também, que eu acho que as pessoas conseguem visualizar melhor quando outra pessoa pega o meu laudo, né? Se o preparo estava ruim no colo direito, ou no transverso, ou lá embaixo no reto sigmoide, né? Doutor Marco, o que o senhor acha a respeito desse valor? Um 5, um 6 já está bom? Na verdade, o valor que eu coloquei é o valor que está no artigo original, né? De 5 ou mais. Para ser bem sincero, eu não gosto da escala de Boston. Eu acho que ela traz uma chance muito grande de má interpretação de quem está lendo o laudo. Eu, na verdade, tenho muito medo da interpretação que a pessoa que vai receber a colonoscopia que eu laudei vai ter da realidade do que eu vi na hora do exame. Então, eu apresentei a escala, mas, na verdade, eu sou mais fã da descrição do que eu vi. Então, eu tento descrever da forma mais detalhada possível. Preparo adequado é preparo adequado. Agora, preparo inadequado ou regular, eu sempre coloco se tem resíduo, consistência do resíduo, onde que o resíduo estava, né? E tento dessa forma deixar mais claro para a pessoa que vai receber o exame qual que é a impressão que eu tive, se é um exame que teve um preparo que eu posso considerar como confiável ou não. Então, eu estou nadando contra a corrente, na verdade, mas realmente eu não fico confortável em usar a escala de Boston.
E mais uma pergunta aqui, em geral, para todos os colegas, se os colegas fazem, foi o doutor Carlos que perguntou, se os colegas fazem retrovisão do reto de forma rotineira. Eu não tenho costume de fazer, não. Eu concordo com o que o doutor Pedro também respondeu, só se eu quero avaliar o reto com mais cuidado. E o senhor, doutor Marcos? Pois é, eu faço. O que acontece? Eu acho que a colonoscopia a gente tem que ter um desenvolvimento técnico. E quando a gente faz a retrovisão, eu gosto de fazer a retrovisão de rotina, eu entendo que a gente consegue fazer uma boa avaliação de toda a extensão do reto só com a anterovisão, mas a retrovisão, além de dar uma visão diferenciada, algumas vezes ela vai ser fundamental para a caracterização de alguma lesão, ou então para a ressecção de algum tipo de lesão. E se por acaso a gente está habituado a realizá-la, eu acho que a gente, nos momentos de maior necessidade, a gente vai fazer com mais desenvoltura. Então, eu sei que existe o risco de perfuração, tanto do seco quanto do reto, mediante a retrovisão do cólon direito e do reto. E eu tento fazer sempre, eu faço e eu documento a retrovisão do reto, dos meus exames de rotina, eu costumo fazer isso, e eu tento fazer a retrovisão no cólon direito, sempre que eu julgo que a anatomia do paciente é satisfatória, porque eu acho que com esse desenvolvimento, essa desenvoltura que a gente vai tendo em repetir essa manobra, em algum momento ela vai ser útil para a gente. Não é raro várias vezes eu encontrar um pólipo, um LST no colo direito, que se a gente faz a injeção, se a gente faz a ressecção inicial em retrovisão, a gente consegue desenvolver a ressecção com mais facilidade. Então, eu faço, mas faço por esse motivo. Mais alguém quer comentar essa pergunta? Então, a próxima pergunta aqui levantada é a respeito do preparo. Tem pessoas respondendo lactulona, Picopep, Peglax, Movinglax, e o senhor, doutor Marco Antônio, o que o senhor usa para o preparo? Eu gosto bem do Picopep. Questão de facilidade. Eu acho que o PEG eu utilizo em algumas vezes. Eu acho que o PEG tem uma questão que eu acho que é fantástica, que é obrigar o paciente a beber uma quantidade suficiente de água, mas eu acho um pouco martirizante e os pacientes não conseguem tolerar muito bem. A lactulose eu gosto, já usei muito tempo, né? Os pacientes reclamam muito do gosto, né? Então, os pacientes não gostam muito, não, porque é muito doce e tudo, mas eu acho que o preparo fica bom também. Ocasionalmente eu uso manitol, uso mais o manitol como um adjuvante naqueles pacientes que eu estou repetindo o exame por um preparo inadequado. Eu acho que um volume baixo, 250, adicional, costuma ter um bom resultado, né? Mas, assim, a minha rotina é de usar o Picopep, ainda mais depois que quem é mais antigo precisa mandar manipular, né? O picosulfato, agora que tem o Picopep que a gente acha em qualquer farmácia, eu acho que facilita muito, os pacientes têm uma excelente tolerância, só que aí a gente tem que ter uma atenção especial em motivar o paciente a beber uma quantidade suficiente de água. Eu, na minha rotina, eu uso 200 ml de lactulona, e quando o preparo não fica bom, aí que eu uso o Picoprep, aí eu associo os dois, porque dobrar a lactulona aí fica muito ruim. Agora, nos pacientes que têm intolerância à lactose, e vem escrito lá na bula, então, assim, muitos já ligam que leram na bula e não quer tomar. Aí eu tenho o preparo pronto do Picoprep também para resolver para esses pacientes. E quando o preparo não fica bom, aí normalmente eu dobro com a dose que eu faço da lactulona, e associo um preparo inteiro de Picoprep. Normalmente é isso que eu uso na minha rotina. Mas alguém gostaria de comentar? Essa questão da lactulose, da tolerância à lactose, eu acho bem interessante, né? Uma coisa meio lúdica, né? Os pacientes associarem, porque na verdade todo mundo tem intolerância à lactulose, porque ela não é absorvida, né? Mas às vezes é tão difícil a gente conversar com o paciente, explicar isso para ele, que às vezes é melhor a gente mudar a tática mesmo,
para o paciente ficar mais satisfeito, ficar mais motivado, né? Mas eu tento explicar também. Eu falo, não, mas é isso que eu quero, é exatamente a intolerância que ele te dá diarreia, então é isso aí que eu quero. Mas às vezes é preferível ir para o Picoprep. Mas eu gostaria de acrescentar, Cântia, eu já passei por todos esses preparos desde trocentos anos atrás, e eu fiz, há uns anos atrás, um estudo comparativo entre o Picoprep e a lactulona. Lactulose, na verdade, mas era lactulona. E não tem dúvida que com Picoprep fica melhor. E a minha experiência com a lactulona não foi boa. Um em cada cinco pacientes, ele fazia uma distensão abdominal importante, tinha realmente uma gaseificação enorme e o preparo ficava ruim. E eu penso que o pior de tudo, o pior cenário é quando o paciente olha bem para a gente e fala assim, fiz exatamente o que a senhora mandou. Ponto. Tipo, então, se não ficou bom, a responsabilidade não é minha. E realmente ter que repetir tudo de novo não é fácil. Né? Sedação, muitas vezes, e tudo mais. Então, eu, de fato, abandonei a lactulona, embora eu deva confessar que quando eu fui fazer a minha colonoscopia, a colega me prescreveu lactulona e eu tomei do jeito que ela falou, porque eu falei, se der errado, vou repetir a frase, né? Fiz exatamente o que a senhora mandou. Mas deu certo. Então, na verdade, assim, quando dá certo é muito bom, mas eu acredito que uns 20% dos pacientes não têm um bom resultado com a lactulona. E a minha preferência hoje, depois de ter passado por tudo, é realmente o manitol. É onde eu menos me decepciono. A minha chance de acerto é muito grande. É claro que tem pacientes que têm contraindicação e que a gente tem que fazer os ajustes necessários. Não existe um único preparo que serve para todo mundo, né? Muitas vezes, pacientes do interior, por exemplo, que não podem ou não têm a facilidade de manipular o manitol. Então, a lactulona vai, o Picoprep, enfim. Concordo com o Marco Antônio. O único que realmente eu abandonei de vez foi o PEG, porque o volume é enorme e eu tenho hoje convicção que a maior parte dos pacientes toma os primeiros 2 litros, depois você, essa doutora está querendo demais, entendeu? E joga o resto no lixo e seja o que Deus quiser. Então, esse realmente, eu sou até muito fã do PEG como laxativo em dose baixa, mas para preparo de colo eu abandonei. Mas volto a insistir que tem que individualizar. E outra coisa importante, era muito assunto, né, Marco? Eu acho que você brilhou mesmo, né? Conseguiu fazer uma apresentação light, abordando tudo de melhor. Mas uma coisa que é importante é a questão dos medicamentos que o paciente faz uso rotineiramente, né? E eu não vou falar muito sobre todos os medicamentos, claro, alguns já estão mais do que sedimentados do ponto de vista de conduta, mas nos últimos tempos nós estamos vivendo uma situação que é relativamente nova, que é um número enorme de pacientes usando Saxenda, ou outros da mesma família, que são pacientes cujos medicamentos reduzem o trânsito gástrico mesmo, então exige uma atenção maior nisso, porque nós estamos tendo alguns casos, de fato, de paciente, na hora da sedação, ele vomitar e aspirar o preparo. Estômago cheio. Então, chamar atenção para isso, porque é um medicamento que cada vez ganha mais adeptos, os pacientes acham que não é remédio, muitos não contam para a gente que estão fazendo uso do Saxenda hoje na moda, e, de repente, você é surpreendido, né, por um paciente que está complicando ali sem necessidade, né? Então, a hora que for para finalizar, você me fala. Eram esses meus comentários agora. O doutor Eli está perguntando aqui a respeito do uso da lactulona nos pacientes diabéticos, que é outro questionamento que os pacientes falam para a gente, né? Por ser um açúcar. Doutor Marco Antônio, qual que é a sua opinião? Então, eu não tenho hábito de usar lactulose, né? Quando eu usava lactulose, eu não tinha muita preocupação com isso. O paciente que está usando a lactulose, pode ser até ignorância minha, mas eu entendo que o risco maior do paciente diabético é de fazer hipoglicemia por causa das medicações. A medicação é doce, né? Mas ela não é absorvida. Então, assim, o paciente ele vai ter essa preocupação e eu acho que é bom que o paciente tenha esse interesse na própria saúde, na própria condição, mas eu acho que
não interfere. Será que eu estou pensando certo? Não? É isso mesmo, tem estudo mostrando que não absorve, que não aumenta o índice, a glicemia do paciente, tem estudo já comprovando que é seguro. É seguro, eu costumo dar também sem problema. Cântia, só assim, um complemento adendo, eu gosto muito de complementar com Luftal no último preparo, porque eu acho que formam menos bolhas, o exame fica de qualidade melhor. Quando a gente faz sem o Luftal, às vezes enche de bolha e atrapalha um pouco a visualização. Gosto também, mas como uma pessoa que já fiz colonoscopia, eu vou contar para vocês, a hora que você já está por aqui com o preparo, ainda tomar um frasquinho daquele de Luftal, que hoje em dia não acha sem gosto mais, é doído, viu? É doído. Não, mas eu misturo no preparo. Entendeu? Ele vai junto ali, misturado no preparo mesmo. Aquele gostinho de framboesa, eu vou contar para vocês, viu? Precisava da gente encomendar da indústria farmacêutica com outro gostinho. Bom, Sinara, eu acho que se ninguém mais tiver alguma pergunta, encerra para a gente, por favor. Então, vamos fazer alguns comentários antes de encerrar, né? Então, boa noite a todos. Eu entrei, nem cumprimentei, principalmente muito boas-vindas aos colegas que estão se juntando a nós, agregando valor, com certeza, à PEC. O Marco Antônio começou falando uma coisa que eu achei muito interessante, que é a colonoscopia, a pedra angular na prevenção e no manejo do câncer coloretal. Mas, certamente, ela também é angular no diagnóstico de inúmeras condições. Então, eu acho que tem uma coisa que nos diferencia dos endoscopistas, porque nas mãos do coloproctologista, a colonoscopia ela é uma ferramenta para a resolução de doenças, mas não é a única maneira de resolver. E como especialistas e responsáveis pela solução e tratamento dos problemas, né, ou do problema que se apresenta naquele momento, eu entendo que nós temos uma obrigação ainda maior de conhecer muito bem tanto indicações quanto os limites da colonoscopia. Porque, em última análise, ao contrário do endoscopista, que quando conclui que aquela lesão não vai ser solucionada endoscopicamente, ele vai encaminhar o paciente, não é o nosso caso. Nós vamos ter que dar sequência, né, até resolver o problema do paciente de alguma maneira. Então, nós temos que procurar antecipar situações que favoreçam ou que ameacem o tratamento adequado da condição que, ao fim, nós vamos ter que dar conta dela. Então, por exemplo, se a gente encontra uma lesão e, naquele momento, a gente não sabe bem, mas nós avaliamos e consideramos que a lesão é passível de uma mucosectomia, por favor, não façam macrobiópsias, porque isso vai dificultar elevar essa lesão posteriormente e fazer uma ressecção adequada. Então, a gente, se for muito necessário fazer a biópsia naquele momento para descartar um tumor ou alguma coisa do tipo, mas na periferia, evitar, né, fazer algo que vá levar a essa fibrose e aderência com dificuldade de elevação. Procurar sempre tatuar se a lesão tem alguma carinha diferente, né? Você já olha e já vê, tem uma chance disso vir adenocarcinoma. Vamos tatuar, porque depois a gente não acha isso mais. Quantas vezes a gente recebe paciente, fez a ressecção, vem para a sua segunda opinião ou para uma avaliação, você não acha mais. Onde foi retirada aquela lesão, né? E como fazer o acompanhamento disso. E mesmo para orientar a laparoscopia, porque depois nós vamos ter que, talvez, operar esse paciente. Bloco cirúrgico e equipe preparados quando nós vamos realizar procedimentos que têm um potencial de risco, porque a hora que perfura, que começa a sangrar, que a gente vai fazer uma dilatação e aquilo rasga, nós não vamos acionar a equipe de cirurgia geral de plantão, né? Nós mesmos é que vamos ter que colocar o paciente no bloco e dar conta da complicação. Então, sempre procurar andar com mais firmeza ali, né? E manter o valor fundamental, para mim, fundamental. Magda tocou de leve no aspecto, e eu acho que ela tem razão. O problema nós temos que resolver da forma menos invasiva possível,
sempre visando o melhor para o paciente. Então, evitar colonoscopias repetidas em intervalos curtos, né? Aquele paciente que tirou o pólipo hiperplásico e que está repetindo anualmente, né? Era um hiperplásico de reto de 3 milímetros. Não, doutor, deu um pólipo, todo ano eu tenho que fazer colônia. Indicar cirurgia em lesões que são potencialmente ressecáveis endoscopicamente. Se a gente acha que não sai, e está aquela coisa duvidosa, não é demérito nenhum pedir a opinião de um outro colega que tenha mais experiência em colonoscopia, porque simplesmente indicar cirurgia não é, a meu ver, eticamente falando, correto, né? E essas coisas todas parecem muito óbvias, mas, infelizmente, eu tenho certeza que todos nós aqui nos deparamos com essas ocorrências, e elas, infelizmente, não são raras, né? Mais uma vez, eu parabenizo aos dois apresentadores. Realmente, o IPSENG está muito bem, tanto com os residentes quanto com seus profissionais, né? A qualidade foi muito boa, e eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Parabéns a todos, excelente, muito obrigada. Na segunda quarta-feira de maio, nós estamos aqui novamente. Boa noite a todos. Tchau, gente, obrigada. Pessoal, só um minuto. O Bruno pediu, desculpa que ele teve que sair mais cedo, acho que ele tinha outra reunião, e ele pediu para compartilhar aqui com vocês nossos próximos eventos. Quarta-feira que vem... Você falou que ia falar e eu esqueci, me perdoa. Quarta-feira que vem é feriado, então nós não teremos atividade regular, mas na quinta, sexta e sábado da semana que vem, de 22 a 24, tem o Gastro Triângulo, a organização do pessoal lá de Uberlândia, mas com apoio da Sociedade Mineira de Coloproctologia, da SOBED MG e da Gastro. Esse site aqui, ó, Gastro Triângulo, vocês podem fazer inscrição, é totalmente online. A programação está aqui disponível, mas creio que é muito longa para a gente comentar aqui, está disponível no site também, e fica o convite da Sociedade Mineira de Coloproctologia, esperamos todos vocês lá. E em maio nós teremos o IBD Day, que já vem acontecendo há vários anos, sempre com capitaneado pela doutora Sinara. Também o site já está aberto à inscrição, também esperamos contar com a presença de todos. E boa noite a todos, muito obrigado por hoje. Ô, Elinho. Sim. Pode me mandar aquele template do Gastro Triângulo? Você manda para mim o template?